Fala galera ligada no canal Matrix Code, e hoje vamos falar um pouco sobre delegates e eventos. O que é um delegate? Segundo a Microsoft, um delegate faz referências a métodos com lista de parâmetros e tipo de retorno específicos. Na prática, delegates são comumente utilizados para rotinas mais dinâmicas, cuja lógica se faz em tempo de execução e não em tempo de compilação. Mas o que seria esse em tempo de execução? Então vou tentar explicar um pouco melhor. Imagine que você foi contratado para desenvolver uma classe de conversão de arquivos de imagem para PDF, beleza? Porém, um dos requisitos era que ao final da conversão, o seu código seria arquitetado, ou seja, ele seria preparado para que um método fosse executado, e que esse mesmo método poderia ser de qualquer funcionalidade. Você não conheceria o que seria executado no final dessa conversão, pois a sua classe seria utilizada em diversos sistemas da empresa. Sendo assim, cada sistema se comportaria de uma forma diferente no final do processo de conversão. Aí vem a pergunta, mas como vou programar algo que eu ainda não sei a sua funcionalidade, né? Então, uma forma de fazer isso é usando delegates. Vamos para o código? Criei um programinha, console application, e vamos começar a pensar um pouco, beleza? Primeiro, vamos criar uma classe de arquivo, já que nós vamos construir uma rotina de conversão de imagem para PDF. Vamos criar uma nova classe aqui. Add new class. Vamos colocar o nome dessa classe de arquivo. Ok. Vamos definir algumas propriedades aqui, só para a gente exemplificar melhor. URL do arquivo. Ok. String nome arquivo. Criamos aqui duas propriedades para minha classe. E vamos criar uma outra classe de conversão agora. Ok. Arquivo converter. Vamos colocar assim. Beleza. Então, essa classe de arquivo converter, ela será responsável por receber a nossa classe arquivo e fazer o tratamento de conversão dessa imagem, ok? Então, vamos criar aqui um método de conversão, ok? Public void, a princípio sem retorno nenhum, converter. E este método vai receber o nosso arquivo como parâmetro que nós criamos. Ok. Aqui eu vou simular uma thread sleep para aguardar aqui uns 5 segundos para simular como se aqui fosse o processo de conversão. Eu não vou escrever um processo de conversão de imagem para arquivo, que não é esse o intuito do vídeo. Mas eu vou aqui colocar uma thread para simular o processo de conversão. Ok. E aqui é o final do processo. Final do processo. Eu vou criar aqui um método public void arquivo finalizado. Ok. Final do processo eu vou chamar o meu método, tá aqui, this.arquivo finalizado. Ok. Agora aqui vem um problema, porque o nosso requisito principal era que essa funcionalidade não poderia ser definido de forma estática. A gente não poderia escrever aqui um código ao final do arquivo, porque este código ele seria dinâmico. Todo sistema, ou qualquer sistema que fosse utilizar essa nossa classe, ele se comportaria, ele definiria se ele iria enviar um e-mail com esse arquivo, ou uma notificação via SMS que o arquivo está pronto,
Então, a gente não sabe qual seria o comportamento ao finalizar esse processo de conversão. Então, o que a gente vai fazer? Utilizando o de delegate, a gente vai delegar, exatamente isso, delegar essa rotina de finalização de arquivo para o nosso programador que vai utilizar essa classe. Então, eu vou criar aqui, seguindo os padrões da Microsoft, uma instância de delegate, para a gente utilizar delegate para a gente estar redirecionando esse evento para quem estiver utilizando a nossa classe, ok? Então, eu vou criar aqui uma instância de delegate, utilizando aqui o padrão da Microsoft, void, vamos colocar arquivo convertido. Aí eu vou colocar o Event Handler, que normalmente é o padrão que a Microsoft utiliza quando é um evento, quando é um delegate, tá ok? Object Source, Event Ergs, os parâmetros que são utilizados por padrão da Microsoft. Então a gente vai seguir. No vídeo eu posso criar aqui uma versão 2 desse vídeo, aprofundando esses parâmetros, tá ok? Para a gente entender melhor um pouco. Mas aqui eu vou criar um delegate básico, seguindo o padrão da Microsoft, para a gente aprender para que e quando a gente precisa de utilizar um delegate, ok? Vamos lá. Public Event, agora eu vou usar o evento, que ele faz referência ao meu delegate, arquivo, deixa eu copiar aqui mais rápido, arquivo convertido. Agora vocês vão entender melhor. Ok, criei essa variável arquivo convertido, e agora é que é o pulo do gato. Essa variável ela vai fazer referência a um método, que seria o meu delegate, ok? Então, quem vai alimentar essa variável vai ser o programador que estiver utilizando essa classe em seu sistema específico, ok? Então, essa classe aqui, ela vai ser chamada exatamente quando o nosso arquivo for finalizado. Ó, eu vou executar ela passando o objeto e o evento como parâmetro. Normalmente, ele passa o próprio objeto em questão. Tá vendo que existem dois parâmetros aqui no meu event handle aqui. Mas para frente a gente pode especificar outros parâmetros. Tá? Eu vou fazer uma versão 2. Se vocês gostarem, pedirem aí, eu posso fazer explicando melhor esses parâmetros dentro aqui do delegate. Enfim, só que aqui a gente vai fazer uma tratativa, porque eu não sei se o programador criou esse evento ou não. Então eu posso estar aqui cometendo um erro de exceção, que vai trazer para mim uma exceção de referência de objeto não definida. Então eu vou checar antes se essa variável, se o programador de fato escreveu o método que ele quer ser chamado. Arquivo convertido aqui, né? Então, primeiro eu vou verificar se o programador de fato referenciou o método dele e vou chamar o método dele. Agora, aqui que é o poder do delegate, eu não sei o que o programador fez, ok? Mas eu já deixei o código flexível a nível de executar qualquer processo. A responsabilidade por escrever esse processo, a lógica, não é minha. A lógica é do programador que estiver utilizando essa classe, entendido? Então, enfim, a nossa classe está pronta de conversão e finalização de arquivo. Agora, suponhamos que eu fosse o programador, né? Que eu estivesse agora, eu peguei essa classe e coloquei no meu sistema e agora eu vou enviar um e-mail assim que o meu arquivo for finalizado. Como eu faria isso daí? Vamos lá. Primeiro, eu vou pegar a minha classe de arquivo. Vou criar aqui uns parâmetros fictícios, né? O nome do arquivo matrix.xml.
o URL do arquivo é igual C barra matrix.xml. Aqui eu estou só exemplificando, tá, galera? É tudo fictício, ok? Agora eu vou chamar minha classe de arquivo converter, vou botar aqui, converter, ok? E agora eu vou criar o meu método de envio de e-mail. Criar esse método aqui embaixo, tá? Para a gente separar direitinho. Void enviar e-mail. Argumento. Lembrando que a assinatura do método tem que ser a mesma definida no meu delegate. Repare que eu coloquei aqui os mesmos parâmetros, ok? Isso é a regra. Então, eu vou colocar converter. Reparem que ele criou esse como se fosse um trovãozinho ou um raiozinho. Significa que é um evento, arquivo convertido, e esse evento ele vai ser atribuído com mais igual, porque ele pode ser mais de um evento. Suponhamos que eu possa aqui enviar um e-mail ou enviar um SMS, qualquer processo diferente eu posso criar aqui e ir alimentando essas funcionalidades, ok? Vou botar aqui enviar e-mail, pronto. Vou colocar aqui um console.log, writeLine, confundir com JavaScript, e-mail enviado com sucesso, ok? E aqui embaixo faltou chamar, converter arquivo. Vou passar o meu arquivo como parâmetro, arquivo, ok? Então eu instanciei a classe arquivo, defini aqui o local do arquivo, o nome do arquivo. Aqui eu chamei a minha classe de conversão, defini qual será o evento que será chamado após a conclusão do arquivo, da finalização do arquivo, e chamei o converter. Então reparem que toda a lógica de enviar e-mail foi o programador que, neste caso, sou eu mesmo, programei aqui, ok? Vamos executar esse programa para a gente ver se ele vai funcionar, ok? Tem aquele e-mail enviado com sucesso. Funcionou perfeitamente o nosso código. Eu vou colocar aqui, antes de converter, eu vou exibir uma mensagem, console.writeLine, convertendo arquivo, só para a gente ver o processo melhor aqui. Ok. Vamos lá. Aí, reparem, convertendo arquivo, e-mail enviado com sucesso. Então, basicamente, a gente criou e definiu o delegate, criamos um evento associado ao meu delegate, e assim a gente tirou a responsabilidade de execução de processo da nossa classe de conversão. A responsabilidade fica por conta do programador que estiver utilizando essa classe. Se eu fui muito repetitivo, desculpe, mas o intuito era falar o mínimo possível e tentar deixar mais claro para vocês sobre eventos e delegates. No próximo vídeo, a gente vai estar abordando duas classes que fazem referências a delegates também, que são instâncias de delegates, que é o Action e Function, uma forma mais simplificada e mais atualizada de estar utilizando os delegates. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até a próxima.